Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo de classes, a nossa aula de classes, nós vamos agora, de fato, entender como é a sintaxe e como que a gente implementa isso em C++. Aqui a gente tem um exemplo, pessoal, da classe, tá certo? Onde a palavra-chave utilizada é class, né, do inglês, classe. E a gente tem aqui, então, a classe normalmente a gente utiliza para defini-la uma letra maiúscula, tá certo? Então, a classe ela sempre começa com letra maiúscula, é uma boa prática, né, de programação. E a gente vai ter aqui o escopo dessa classe sendo definido por chaves, e a gente vai ter outras palavras-chave. Aqui, public, private e protected, daqui a pouquinho eu vou explicar o que significa cada uma dessas palavras. E aí a gente vai ter dentro, aqui abaixo dessas palavras, public ou private ou protected, os nossos atributos e métodos. Cada atributo ele deve possuir um tipo específico, né? Esse tipo pode ser um dos tipos básicos ou inclusive pode ser uma outra classe, sem problema nenhum. A gente pode ter aqui esses atributos sendo do tipo int, char, de uma outra classe ou até uma estrutura, e a gente vai ter a declaração dos nossos métodos, né? Com o parâmetro de saída e os argumentos, tá certo? Dessa maneira que está aqui, pessoal, a gente fez a implementação da classe, né, porque tem a expressão aqui, dentro da própria definição. Algo que a gente vai ver que, na verdade, a gente não utiliza tanto. A gente vai utilizar os arquivos headers para definir, para colocar o protótipo da nossa classe, somente declarar os atributos, métodos, sem a implementação, e depois a gente vai colocar a implementação dos métodos no ponto CPP. Tá legal? Bom, vamos lá para o VS Code. A gente tem aquela estrutura de pastas, né, pessoal? A gente está continuando utilizando agora a mesma estrutura, né, com o Makefile que a gente utilizou em projetos anteriores. Então vamos aqui definir a nossa classe no arquivo .h. Eu vou trocar o nome desse arquivo .h agora com o nome da classe que a gente vai utilizar. A gente vai fazer um exemplo aqui, pessoal, de uma conta bancária, que é um exemplo que é legal, que dá para a gente escalar e depois a gente vai fazer um sistema bancário. Vamos começar com uma classe conta. Então, vou criar um arquivo conta.h para definir a minha classe conta. Então, vamos aqui definir as macros. Conta.h. E aí vamos utilizar aquela estrutura. Veja, o próprio VS Code já tem o recurso de autocompletar, o que nos ajuda bastante. Tá legal? Então, nós temos aqui a nossa classe conta. E a gente tem aqui os atributos, que a gente vai declarar, os métodos. Por enquanto, eu vou apagar tudo para não ficar confuso. A gente vai fazer isso aqui aos poucos, né? Os construtores e destrutores. E a gente tem aqui os atributos, métodos e etc. Vamos colocar aqui dois atributos da nossa classe conta. Vou colocar o atributo double, saldo. Um atributo privado int, senha. Um atributo público int número. Aqui eu vou colocar uma string, pessoal, que é uma outra classe. A string é uma classe que permite você lidar com cadeia de caracteres, ela possui algumas funcionalidades. Tá certo? Então vou incluir aqui usar aqui string titular e um método void exibe dados. Tá certo? Então é uma classe bem simples, pessoal. Aqui, onde eu vou ter um saldo, senha e um número, que são atributos, são características dessa conta bancária. Tá? Toda conta tem um número, toda conta tem uma senha associada e toda conta tem um saldo. E aqui eu criei um método, por enquanto, a gente vai depois criar mais métodos, tá? Mas um método bem simples que é para exibir os dados dessa conta. Quais dados que eu vou exibir? O titular e o número daquela conta. Beleza?
Então, aqui eu apenas declarei o protótipo da minha classe. É tudo que eu preciso para utilizar essa classe lá no nosso main.cpp. Veja que eu não preciso saber aqui como que esse exibe dados funciona, como é que os dados serão impressos na tela. Não preciso saber. Preciso apenas saber que eu tenho um método aqui que vai exibir os dados, eu não preciso passar nada para ele, e ele vai mostrar ali as informações na tela. Inicialmente, pessoal, o único método aqui que a gente precisa implementar para poder realizar, né, de fato instanciar a classe conta é esse método exibdados. Nós vamos fazer essa implementação num arquivo CPP correspondente, que eu vou chamar de conta.cpp. Tá legal? E aqui, nesse conta.cpp, eu vou fazer um include do meu conta.h. E aí, para implementar, basta a gente incluir o nome da conta, dois pontos, exibe dados. Por que esse conta dois pontos é importante? Se eu simplesmente fizer aqui um exibe dados, pessoal, colocando aqui, obviamente, tem que colocar o void. Se eu fizer void exibe dados, o compilador não vai entender que essa função que eu estou implementando, exibe dados, é a função, é o método exibe dados da classe conta. Para que eu consiga associar essa implementação àquele método ou função membro exibe dados da classe conta, eu preciso definir aqui com o identificador de nomes, tá certo? Então aqui eu tenho agora o meu método exibe dados sendo implementado. Então como é que a gente vai fazer isso? Vou utilizar aqui o cout. Vou usar aqui o include iostream, certo? Titular. E aqui eu preciso do número. Veja, pessoal, aqui eu utilizei uma formatação um pouquinho diferente, olha só. Eu coloquei aqui, usei essa palavrinha-chave this. O que significa essa palavrinha-chave this? Essa palavrinha, pessoal, na verdade, você pode anotar aí, é um ponteiro para o objeto corrente. Veja, a conta é um objeto? Não, ela é uma classe. Mas a partir do momento que a gente criar um objeto dessa classe conta, nós poderemos acessar o atributo titular daquele objeto específico utilizando esse ponteiro aqui, this. Então quer dizer que ele vai apontar para o atributo específico do objeto. Tá certo? Quando a gente criar um objeto, imagina só, a gente cria lá conta C1. Essa conta C1 vai ter um titular associado. Quando eu uso o this tracinho maior titular, eu estou acessando um atributo daquele objeto corrente. Beleza? Aqui, veja, eu estou programando a conta, que é genérica. Né? Não estou programando para um objeto específico. Esse this aqui, ele é genérico também. Qualquer que seja o objeto, eu vou obter aqui o atributo titular daquele objeto específico. Beleza? Então, pronto. Está implementada aqui a minha função exibe dados. Beleza, pessoal? Então, agora eu já tenho esse protótipo, já tenho a função exibe dados, eu posso agora instanciar lá na nossa função principal o conta.h. Eu só tenho que incluir o conta.h, pessoal. Por quê? Porque no conta.h tem todas as informações necessárias para que eu possa, como usuário da classe conta, criar esses objetos. Então, nós vamos criar aqui um objeto conta C1. Vou colocar aqui C1.número. Vamos colocar um número para essa conta.
Veja, para acessar os atributos da conta ou métodos, basta digitar o nome do objeto e aí o autocomplete já vai nos dar as opções. Eu tenho 3 opções aqui: número, titular e exibe dados. Vejam que não apareceu aqui disponíveis para alteração os atributos saldo e nem senha. A gente vai entender daqui a pouco por que a gente não consegue acessá-los a partir daqui. Então eu posso aqui modificar o número da minha conta. Posso modificar o titular. Vou colocar aqui, por exemplo, Carlos. Beleza? E para invocar o método é a mesma coisa. Ó, conta 1, exibe dados. Beleza? Então aqui o que aconteceu? Instanciei a minha conta C1. Então criei um objeto chamado C1 que faz parte da classe conta. Aqui eu modifiquei os atributos desse objeto, atributo número e atributo titular. E aqui eu utilizei uma funcionalidade desse objeto, que foi a funcionalidade exibe dados. Tá legal? Então vamos ver aqui. Se a gente, vamos agora lá no Makefile, vamos trocar o nome do executável. Vai ser, vou colocar aqui classes, nome do executável, e lá na nossa tarefa, no tasks, vou colocar aqui classes, né? Executando aí a nossa tarefa run, vai compilar e vai mostrar, já executar o nosso programa. Ele está aqui compilando, compilado aqui, foi mostrado, vamos mudar aqui, né? Ficou feia a nossa implementação, esqueci aqui do titular, 2 pontos, espaço, número, 2 pontos, espaço. É para ficar mais bonitinha a implementação. Run. Compilando novamente. Veja, compilado, executando, titular Carlos, número 2453. Veja, aqui na função main, eu não sei como é que esse exibe dados foi feito. Eu simplesmente incluí. Eu, como usuário da função exibe dados, eu não preciso saber como é que ela foi implementada. Se eu utilizei, por exemplo, um fprintf, se eu utilizei um cout, não faço a mínima ideia. O importante é que eu tenho aqui uma funcionalidade provida para o meu software. Eu tenho aqui a exibição de todos os dados da conta, bonitinhos e formatados lá no console. Beleza? Então, aqui, pessoal, é mais um vídeo curto explicando como que a gente consegue agora instanciar, a gente vê a organização do código, a gente coloca o protótipo no ponto H e as implementações dos métodos lá no nosso ponto CPP. Tá certo? Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre os especificadores de acesso.